Matheus, Bavi chegando na véspera aí do primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano. Esse vídeo aqui é para a gente comentar um pouco o que esperar do jogo, falar dessa discussão que a torcida está colocando aí, se entra com três zagueiros, com três volantes, quem vai ser o time titular. A assessoria de imprensa tem feito o mistério de sempre na véspera dos clássicos, né, de ambas as partes. A gente ainda não dá para cravar o time titular de nenhuma das duas equipes. O Vitória vem da perda da sua invencibilidade, de um péssimo jogo contra o Náutico, então se colocam aí no ar especulações sobre mudanças no time titular. A gente ainda não tem o Mateuzinho para o jogo. Alguns jogadores têm sido questionados, como especialmente o Lucas Braga. Tem também uma incógnita sobre o Fabri, porque era o titular, perdeu sequência, agora já jogou, entrou no segundo tempo, não foi bem contra o Náutico. Enfim, algumas dúvidas aí a respeito do jogo, mas antes da gente entrar no aspecto tático, eu queria saber qual que é a sua expectativa, lembrando que são 2 jogos, a gente tem o benefício de fazer a finalíssima no Barradão, você aí no lugar na pele de Carpini, qual que seria a sua estratégia para o jogo de amanhã, Matheus? Então, Rafa, já está sendo um jogo de esconde, né? Hoje, por exemplo, a assessoria do Vitória informou que não ia ter nem coletiva pré-jogo, não teve coletiva pré-jogo hoje, então é um jogo de esconde. Eu acho que isso faz parte, né? Faz parte do clássico, né? Da atmosfera ali que envolve o clássico. E eu acho que nesse primeiro jogo, por ser onde o adversário joga, né? Não vai ter torcida nossa. Eu acredito que Carpini vai ser um pouco mais precavido. Não acredito que ele vai entrar com 3 zagueiros. Eu acho difícil ele fazer isso. Mas eu acho que ele vai ser um pouco mais precavido, sim, né, de tentar fazer um resultado bom nesse primeiro jogo e a gente levar a decisão toda para o Barradão, né, lá onde a gente é forte. Espero que o revés que aconteceu na última quarta-feira sirva como um fator, né, que influencia os atletas, né, a dar uma resposta positiva de imediato, né, para mostrar que de fato foi um acidente de percurso. Pois é, acho que a gente já pode colocar então a prancheta na tela para a gente fazer Vamos lá. essa brincadeira aí de escalar o time. Eu já, Eu se vou você resetar aqui, tá? quiser começar montando o seu, enquanto você monta, você já dá a sua opinião a respeito desse debate, porque o Bahia, a gente sabe que tem utilizado mais uma estrutura com 3 zagueiros. A gente vinha comentando em off que hoje é uma equipe que tem um jogo mais vertical do que aquela que a gente enfrentou no ano passado, então é, Sim, é um pouco até o que acontece com as equipes que vão se inspirando nesse modelo Guardiola, né? Isso aconteceu com as próprias equipes do Guardiola. Inicialmente são equipes mais no vulgar do tic-tac, são equipes mais previsíveis no sentido de terem menos jogada de um contra um, serem menos vertical, e aí à medida que vão amadurecendo, o jogo vertical vai aparecendo e são equipes que vão ficando, que vão sim. ganhando o repertório, né? O Bahia hoje ganhou o repertório no sentido de que continua tendo um jogo de aproximação muito forte, mas também ganhou mais alternativas para o jogo lateralizado e hoje consegue ser mais agressiva com a bola do que era no ano passado. O que isso nos diz, Matheus, no que diz respeito à estratégia para o jogo? E aí, se você já quiser fazer no exercício aí de colocar o seu time titular, fica à vontade. Eu concordo com essa avaliação aí que você fez do adversário, né? Hoje eles têm de fato um jogo mais lateralizado, né? Do que foi todo o ano de 2024. Até pelo primeiro Bavi também que já teve em 2025, né? Eles jogavam com 4 no meio-campo, era um losango. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, eles sempre faziam esse quarteto com 2 atacantes. Hoje eles abriram mão de um atleta desse losango para jogar com 2 beiradas, de fato, que eles jogam com Ademir de um lado e Eric Puga do outro. Então é um jogo de fato mais vertical, mudou essa forma de jogar, ganhou o repertório, como você falou, e tem no banco de reservas peças que podem mudar também essa forma de eles jogarem, né? Eles têm peças de reposição para fazer isso.
Então, acredito que, como eu disse no meu comentário inicial, acho que Carpini vai ser um pouco mais precavido, né? Mas não acredito que vá jogar com três zagueiros. Talvez, aí é uma opinião, que possa ser mais a probabilidade maior de jogar com três volantes do que com três zagueiros. Acredito nessa possibilidade. Mas vou fazer aqui já, como a gente comentou, vou fazer um exercício de qual seria o meu time, que não ia ser muito diferente do que o Vitória vem jogando com hoje, né? Inclusive foi o time que jogou na última quarta-feira, eu repetiria, E aí, né? te Com perguntando, Arcanjo. enquanto você monta, Matheus, te perguntando o que que você acha. A gente concorda, daqui a pouco eu vou montar o meu. Eu também não iria nem com três volantes e nem com três zagueiros. Mas no que diz respeito a esse enfrentamento tático, a gente sabe que o Bahia é um time que tem muita pressão em linha alta, é um time que costuma ter muita posse de bola, e o Vitória é o contrário, é um time que tem pouca posse de bola no geral, então com certeza o Vitória não vai Sim. brigar tanto por esse jogo com a bola. Mas no que diz respeito a essa estrutura com dois volantes e uma linha de três, muitas pessoas vão achar que isso é pouco precavido. Então, qual que é o cenário de jogo que você imagina aí? A gente vai alternar um pouco de subir a linha, com se resguardar? Qual que é o cenário que se apresenta para você na hipótese de que a gente entre realmente com dois volantes? Eu acho que o Vitória vai ser mais precavido, de fato, né? Não acredito muito de subir linha. Deve acontecer em algum momento do jogo, lógico, mas eu acho que não vai ser uma tendência, né? O Vitória acho que vai ser mais reativo, né? Como gosta de ser, foi até um ponto que Carpini falou na coletiva do jogo contra o Náutico, que os dois beiradas, né, Mosquito e Braga, não tiveram campo para jogar, e a gente já imaginava que ia ser assim, que o Náutico ia vir fechado e não dar campo para jogar. Já esse jogo de amanhã, sim, Braga e Mosquito vão ter campo para jogar, então o Vitória deve fazer uma marcação forte ali no terço ali no campo, né, na parte central do campo, para roubar essa bola e sair em velocidade e sim aproveitar esse campo que os dois beiradas vão ter. Né? Faltou só colocar Baralhas ali no lugar de Rato, que tá Rato como volante duas vezes. Pô, foi duas vezes, né? É, Caramba, peraí. O homem não tá bem assim para fazer é, duas funções. um Rato já é questionado, Só o imagina Jamerson. dois. Então. Só esse Jamerson aqui que não saiu correto, mas enfim, é Jamerson Ah, e o mesmo, seu né? E centroavante? a única mudança que eu faria em relação ao centroavante é que, para mim, Fabrício ia ser o centroavante. Ah, Que a gente ganha mobilidade, ganha movimentação, né? Ganha pressão na saída de bola do adversário, que é sem coisa que dúvida, Janderson não faz. Meu time seria esse sem daí. dúvida. Bom, eu vou, deixa eu, Já que o Fabrício entrou no jogo de quarta-feira, ele estava voltando de lesão, então a gente acredita que ele vai estar disponível, né, vai estar à disposição para poder atuar amanhã. aham. Bom, podemos zerar então para eu fazer o meu, para manter aqui Vamos lá. a, a tradição de tentar trazer alguma polêmica, tá? Alguma brincadeira Você é polêmico. diferente. Vê se você tem a formação aí 4-4-1-1. Eu não sei se tem. Não, mas aqui a gente pode fazer. A gente pode Não precisa movimentar. mexer nem nos volantes, não. Só coloca esse meia central um pouco mais avançado. Aí, atrás do centroavante. Isso. Aí dá para recuar um pouco os Pronto. pontas. Recuar um pouco, só um pouquinho, Isso. Ótimo. E aí dá para montar a mesma linha de defesa que você montou com o Lucas Arcanjo, É. a nossa linha tradicional. E aí já explicando, Matheus, para mim qual que é o cenário? Eu acho muito difícil que não aconteça um cenário que a gente viu acontecer nos últimos Bavis, que é do Vitória não conseguindo sustentar uma pressão no campo do Bahia, ou seja, a chance dos nossos dois extremos atuarem em seu próprio campo, tendo que marcar os ataques pelo lado do Bahia, na minha opinião, é uma chance bem razoável de acontecer. Então, por esse motivo, eu me preocupo. Realmente, eu lembro que eu destacaria que no primeiro Bavi desse ano, a gente sofreu muito pelo lado esquerdo. O Hugo fez um primeiro tempo muito ruim.
a gente tinha o Fabri alternando com o Janderson na ponta esquerda, e a gente foi muito mal em fechar esse lado. Então, por causa disso, para esse jogo eu faria algo que eu não gosto, que é dobrar o lateral. Eu não gosto disso, eu acho que inclusive a gente tem Uhum. uma visão errada do que é dobrar a lateral, como se fossem dois laterais jogando, quando na prática não é, é um lateral fazendo uma função de meia pelo lado, que é bem Sim, diferente, né? Quando você joga como meia pelo lado, você recebe muitas vezes a bola de costas, diferente do lateral, então não é a mesma, não são dois laterais, tá? É um lateral jogando como meia. Mas por essa minha precaução, com o lado do campo, eu não conto com o Braga para fechar muito bem essa zona do lado esquerdo, atuando aí como um extremo defensivo. Não conto bem com o Braga para fazer isso. Não conto com o Janderson e nem com o Fábio para fazer isso. Então, para esse jogo, eu colocaria o uhum. Hugo pelo lado esquerdo, como, Vamos lá. como Você é como polêmico, extremo pela rapaz. esquerda, tá? E os dois volantes, para os meus dois volantes são Baralhas e Ronald. Eu não conto com o William Oliveira. Eu sei que o momento, eu sei que Eu, o momento do eu, Ronald eu não é coloquei bom. o William Oliveira por questão da Sim, altura, eu sei que o estatura. momento do Ronald não é bom, mas para mim o Vitória não pode aceitar ah, de maneira tão passiva. O Vitória vai precisar de transição, tá? E aí eu acho que o fato de ter dois laterais ajuda a ter transição. O Ronald tem mais transição que o William Oliveira. Então, para mim, o Baralhas e Sim, o sim. Ronald são os dois volantes. O lado direito eu tenho o Mosquito, que também é um cara de transição, tá? Ok, vamos lá. Meu Mosquito. centroavante é o Fábio, eu concordo com você. Eu entraria com o Fábio, eu acho o Fábio muito importante para fazer essa pressão e ter esse escape em profundidade. A gente quase fez um gol no primeiro Bavi com ele nesse Sim, lance, né? E aí eu com pressão, e né? aí eu acho que vai ser talvez a parte talvez mais polêmica do que o lateral esquerdo, mas assim é só para tentar inaugurar uma discussão que a gente pode fazer em outras lives, que é eu estou vendo o Lucas Braga com uma característica de jogar por dentro, tá? Para mim, eu tô vendo o Lucas Braga com pouca potência pelo lado, com se tornando um atleta muito previsível, usa muita perna direita, usa pouquíssima perna esquerda. Então, eu não estou vendo o sentido do Lucas Braga jogando como extremo, tá? Ele tem altura, ele tem alguma força física para ganhar duelo por dentro. Então, Duelo, sim. eu tentaria essa formação com o Braga e o Fabrício. Eu acho que a gente ganharia em presença de área, ganharia em finalização também, porque o Braga ele tem uma característica de drible curto e finalização melhor do que o Rato hoje. O Rato hoje ele tem atuado muito caindo para trás, né? Indo menos para frente do que para trás. Ele tem feito muito essa função de se aproximar dos dois volantes, né, para achar alguém em profundidade. Então, com o Ronald e o Baralhas, eu contaria com eles para fazer um pouco mais essa distribuição de trás e aí ter um pouco mais de poderio ofensivo perto da área com o Braga e o Fabrício. E aí dois pontas que dão muita profundidade, que são o Mosquito e o Hugo, tá? E se você quiser colocar o Rato no lugar do Braga, eu aceito, mas é mais por uma questão de fazer essa provocação aqui, de dizer que eu acho que o Braga ele tem característica para jogar por dentro. Eu não estou muito convencido dessa capacidade do Braga jogar a Série A como extremo pelo lado esquerdo, tá? Para mim, a forma como ele tem jogado hoje em dia prejudica a atuação dele como extremo. Aí, Rafa, eu vou discordar um pouquinho de você em relação a Braga, porque até ele sempre jogou a carreira dele como extremo, né? Com o Santos, quando ele saiu, e foi até dito por ele na entrevista de apresentação que o lado preferido dele é o lado esquerdo, ele joga de pé trocado, né? E aí, então, entrando nessa provocação, o que é que você acha de, no lugar aqui, ó, de Lucas Braga, a gente colocar esse cara aqui? Eu, eu acho possível, mas aí eu não vejo muito sentido em tirar o Rato para colocar o Xavier, Para pela colocar, assim, sequência, sabe? Pela sequência, você se quiser colocar o Rato, fica à vontade, pode colocar o Rato
Aí colocou Não, no aqui o meio. time é seu, pô. Aqui o time é seu. Pode colocar o Rato. É mais o Braga era mais para fazer essa provocação que a gente pode fazer em outras lives, porque eu estou vendo ele com característica de jogar um pouco mais próximo da área, assim como ele fez um gol é, nas primeiras rodadas, uma das últimas rodadas do Baiano, ele fez um gol, né? Fazendo esse movimento do facão da ponta Uhum, para dentro. Eu estou vendo ele pra dentro, é. atuando um pouco mais próximo do gol do que na condição de extremo. Mas pode colocar o Rato para a gente ser menos maluco nessa proposição aqui de formação, tá? Então a ideia é fechar o lado esquerdo com a dobra de lateral e ter esses dois extremos que vão dar muita profundidade. E o Ronald é o meu volante no lugar do William Oliveira, mas é mais essa ideia que eu quis trazer aqui. Tá, agora vamos fazer um exercício aqui do seguinte. Eu entendi de dobrar aqui o lado esquerdo, né? Mas eu acho que isso dependia de uma situação de formação do adversário. Por quê? Eles vêm jogando com três zagueiros em alguns momentos, né? Três zagueiros e um lateral de origem. E às vezes é o lateral direito, é o de origem, que é Gilberto, ou às vezes é o lateral esquerdo, que é de origem, que é Juba. Então, dependendo de como vier essa formação, por exemplo, se o lateral que vier de origem for o lateral esquerdo, que é Juba, que eu acho que pode ser por Juba ser um cara mais forte ofensivamente do que o próprio Gilberto, então essa de dobrar a lateral esquerda eu já acho que não vai fazer muito sentido, Por causa porque da estrutura eles do vão ter um Bahia. lado direito, eles vão ter um lado direito que não vai ter muita força pelo lado, né? Vai ser muito, o jogo vai ser mais concentrado do lado esquerdo do que do lado direito. Então você acha, Mas eu então entendi, você acha entendi essa que tem essa situação aqui. mudança em relação ao último jogo, porque no último jogo o Bahia explorou muito o nosso lado esquerdo defensivo. É o nosso lado com o extremo, né? Que foi com o Ademir, É, né? Mas eu não, deixa eu ver aqui quem foi que jogou. Eles jogaram sem três zagueiros, né? No primeiro Bavi. Jogaram os dois laterais mesmo, Gilberto e Juba. A não ser que amanhã também o treinador adversário faça a mesma coisa, vai jogar com dois laterais e aí sim eu acho que faz sentido. Mas se eles vierem com três zagueiros, como vem vindo em alguns jogos, eu acho que já não vai fazer muito sentido aí, entendeu? Se o lateral de origem que vier for pelo lado esquerdo, que é Juba. Eles vão explorar mais o nosso lado direito, porque hoje também eles têm um lado esquerdo forte, que com o Juba e com o Eric Pulga. Então, é só uma pontuação aí em relação a essa sua formação, tá. entendeu? Não, bom ponto, bom ponto. Eu estava preocupado especialmente em relação ao que aconteceu no primeiro Bavi, mas de fato a estrutura do Bahia de lá para cá já deu uma modificada. Então eu acho válido sim esse seu apontamento. E também uma outra provocação aqui. Você acha que tem possibilidade de Carpini espelhar a plataforma do Bahia? Eu acho que tem. Apesar assim, ó, de espelhar vai ser talvez um pouco mais difícil, porque ele vai ter o time adversário uma hora antes do jogo, né? Ele vai saber uma hora antes do jogo. E vai ser difícil ele tentar espelhar sem saber quem é que vai vir do adversário, né? Esse é um bom ponto. Mas Mas eu digo até por características. e o Carpini fez isso algumas vezes na Série A do ano passado. Ele tinha essa característica de adaptar um pouco a estrutura em função da forma como o adversário jogava, né? Então, se esse padrão se mantiver pro clássico, existe uma maior chance do Vitória entrar de uma forma diferente da que ele tem entrado, né, com a formação dos últimos jogos. O que me preocupa de a gente espelhar e entrar com três zagueiros é que a gente sempre faz questão de dizer que três zagueiros não necessariamente é uma equipe altamente defensiva, como muitos pensam, mas o que acontece na prática com o Vitória, quando ele entra com linha de cinco, três zagueiros e dois alas, é que ele afunda muito o jogo na sua própria área. Isso, para mim, Sim. fazer isso 70, 80 minutos contra o Bahia, isso para mim é suicídio. É isso que me Uhum. preocupa, sabe? Concordo. Eu gosto da ideia de três zagueiros, desde que o Vitória tenha a capacidade de usar os alas para pressionar
o lado de campo do Bahia e não afundar o tempo inteiro e correr para trás, porque aí vai ficar muito complicado, Matheus.